Senhor presidente, eu quero começar dizendo que, infelizmente, a gente tem visto hoje aqui muita hipocrisia, sabe? Eu não tenho procuração aqui para defender o deputado Valdir Maranhão. Inclusive, conheço, fui deputada durante 3 mandatos com ele lá na Câmara dos Deputados. Mas eu quero aqui fazer o registro, né, das humilhações que têm sido feitas ao deputado Valdir Maranhão por parte de uma oposição que nunca se conformou com a derrota, uma oposição que apostou no quanto pior melhor, uma oposição, infelizmente, que até hoje não teve competência para ganhar através do debate, através das urnas, e mais do que nunca, senador Renan, mostra a ansiedade, a pressa de consumar exatamente esse golpe. Eu volto a dizer, eu não tenho procuração para defender o deputado Valdir Maranhão, que inclusive, senador Jorge Viana, foi reitor da Universidade Estadual lá do Maranhão. Repito, está naquela casa há 3 mandatos. Mas é interessante porque quando o deputado Valdir Maranhão se coloca como avalista de Eduardo Cunha, ele é o melhor parlamentar do mundo, senadora Vanessa. E é claro que tem que ser reiterado aqui que o deputado Valdir Maranhão está sentado hoje naquela cadeira de presidente da Casa por uma decisão soberana do STF que afastou o senhor Eduardo Cunha, o Brasil inteiro sabe, por desvio de finalidade, né? Ele é réu, está sendo acusado, respondendo a crime de corrupção, ocultação de bens, etc., etc. O mesmo deputado que, de repente, usou a caneta para, num gesto puramente de vingança, instaurar o processo de impeachment contra a presidenta Dilma, porque o Partido dos Trabalhadores, o partido da presidenta, não aceitou fazer parte da operação Abafa, que era para livrar exatamente a cara dele lá no Conselho de Ética. Então é interessante porque, de repente, o senhor Eduardo Cunha, quando é para atender os interesses dos golpistas, dos que não prezam a democracia, ele, de repente, é um Deus. É um Deus. Porque, repito, o deputado Valdir Maranhão toma uma decisão hoje, à luz da prerrogativa que ele tem enquanto vice-presidente, enquanto presidente interino daquela casa, e o que eu quero concluir, o que é que nós estamos aqui, portanto, senador Renan, a pedir a Vossa Excelência, nos somar aqui ao que foi apresentado pelo senador Pimentel, que Vossa Excelência possa acatar a questão de ordem, no sentido exatamente de suspender a leitura desse relatório. Por quê? Porque entendemos que o artigo 51 e 52 da Constituição deixa claro que a Câmara não pode, aliás, deixa claro que compete à Câmara dos Deputados autorizar o processo de impeachment. Depois, queremos aqui mais uma vez refutar os argumentos que aqui colocam que a decisão do presidente da Câmara foi intempestiva. Não foi. Ela foi tomada exatamente no prazo previsto. Segundo, senhor presidente, nós queremos aqui colocar que o sensato seria exatamente nesse momento o Senado Federal não atropelar a Constituição e, portanto, esperar a decisão da Câmara. O que será feito daqui por diante, uma vez que o presidente da Câmara considerou nula as 3 sessões, é o próprio plenário da Câmara dos Deputados que vai exatamente decidir qual rumo terá exatamente esse processo. Por fim, senhor presidente, para concluir, eu quero aqui dizer que um processo viciado como esse, sem fundamentação legal, que não foi capaz de comprovar os crimes de responsabilidades praticados pela presidenta Dilma, por mais que tenha sido respaldado pelo voto de 367 deputados e deputadas, não pode anular o voto de mais de 54 milhões de brasileiros. Portanto, não pode anular a soberania do voto popular. Não. O mais sensato, senador Renan, repito,
em respeito, inclusive ao Senado Federal, em respeito ao povo brasileiro, seria Vossa Excelência respeitar a decisão que veio da Câmara dos Deputados, pedindo a nulidade desse processo chamado de impeachment, que nós nunca vamos nos cansar de repetir. Na verdade, é um golpe de Estado, travestido de pedido de impeachment, pelo quanto ele não se sustenta do ponto de vista de embasamento jurídico, de embasamento legal. Conceda a palavra ao senador Antônio Carlos Valadares. Com a palavra, Vossa Excelência. Roberto, querido. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, inicialmente eu quero enaltecer, exaltar, por um dever de justiça, a decisão do senador, presidente desta Casa, Renan Calheiros. Se a Constituição transformou esta Casa na questão do impeachment, numa casa de decisão para o julgamento de um presidente da República, também nos transformou em juízes. E o presidente do Senado, ao negar o bloqueio do prosseguimento do processo de impeachment e não acolher a decisão do presidente interino da Câmara dos Deputados, agiu como um verdadeiro magistrado. E, neste ponto, ele representa não só a mesa, como tenho certeza, a maioria esmagadora desta Casa. Todos sabem que compõem o Senado Federal da descrição do cuidado e da cautela com que eu tenho agido ao longo desse processo, como líder do PSB nesta Casa. Logicamente que eu não me neguei e nem recusei o direito que tenho como líder de escolher os representantes do nosso partido junto à comissão especial nas pessoas, e o fiz nas pessoas de Fernando Bezerra, Romário e Roberto Rocha, na certeza de que eles cumprirão com o seu papel e que fizeram e farão justiça ao longo deste processo. Mas, senhor presidente, também quero aproveitar a oportunidade para dizer que quando o senador Capiberibe fala em eleições para resolver essa questão, eu me recordo de que, desde 2003, que tem aqui um projeto da minha autoria, uma PEC da minha autoria, que fala no recall, que é a destituição de mandato eletivo pelo voto direto do povo. E apesar dos esforços que eu tenho despendido nesse sentido de aprovar a matéria, até agora ela sequer foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça. Então, eu acho interessante. E quando nós temos uma crise como esta, temos uma PEC lá na Comissão de Justiça desde 2003 e agora estão falando de eleições diretas, quando eu já falei desde 2003 e ninguém levou em consideração, lamentavelmente. Mas, senhor presidente, eu quero também aproveitar a oportunidade para dizer o seguinte, que algumas sandices têm sido cometidas e uma delas foi cometida pelo presidente interino durante o andamento desse processo, o deputado federal Valdir Maranhão. E aí eu me recordo de que aquele gênio da música, o grande compositor, Cartola, ele vivia no meio musical, teve um desgosto, uma contrariedade, abandonou o meio musical e passou a quase a indigência lavando carros lá no Rio de Janeiro. Foi quando, casualmente, aquele que se tornaria
um dos grandes escritores humoristas do Brasil, Stanislau Ponte Preta, Sérgio Porto, casualmente encontrou lavando um carro Cartola e disse: você não pode estar aqui, você tem que estar no nosso meio, no meio musical. E Cartola voltou, e nós sabemos quantas músicas maravilhosas foram produzidas por aquele gênio da cultura nacional, que era Cartola, inclusive Moinho de Vento, que foi uma das grandes músicas de Cartola, e As Rosas Não Falam. Pois bem, este homem que descobriu Cartola lavando um carro, Stanislau Ponte Preta, se estivesse vivo, senhor presidente, eu tenho certeza que ele escreveu. Senador Valadares, com a palavra, Vossa Excelência. Ele escreveu vários livros e uma coletânea de sandices do povo brasileiro, dos vários segmentos do povo brasileiro. E essa coleção se chamou FEBEAPA, Festival de Besteiras que Assolam o País. Se ele estivesse vivo, eu tenho certeza absoluta que essa decisão tomada pelo presidente interino da Câmara dos Deputados, Valdir Maranhão, poderia produzir mais uma das obras de Stanislau Ponte Preta. Ao encerrar essas minhas palavras, senhor presidente, é lamentável que um assunto como este, que não tenha tido o beneplácito da Câmara dos Deputados, que sequer o plenário da Câmara tenha sido ouvido, o presidente da Câmara, se arvorando de juiz, de forma monocrática, tenha tomado uma decisão que obrigue o Senado Federal, através de um presidente que se portou como magistrado, para repudiar uma decisão intempestiva, inócua, inoportuna, que foi produzida por uma mente política, a meu ver, provinciana, porque esse assunto não nasceu na Câmara dos Deputados, nasceu em função de interesses paroquiais no Maranhão. Agradeço a Vossa Excelência. Com todo o respeito, senhor presidente, que eu tenho pelo presidente Lula, que é meu amigo. A presidenta da República realmente não está sendo julgada por desonestidade, porque ela é uma pessoa honesta. Ela está sendo julgada por outros motivos, que estão apontados da denúncia que chegou à Câmara dos Deputados e cujo mérito ainda nós não discutimos. Concedo a palavra ao senador Álvaro Dias. Ainda temos inscritos senador Jorge Viana, senador José Medeiros, senador Donizete, senador Cristóvão, senadora Lúcia Vânia e senador Telmário. Senador Renan Calheiros, presidente da Comissão Especial do Impeachment, senador Raimundo Lira, secretário Vicentinho, Wilder Moraes, senhores senadores, senhoras senadoras, estava até há pouco participando dos trabalhos da Comissão de Constituição e Justiça, senhor presidente, mas não poderia deixar de comparecer a essa sessão para aplaudir a sábia decisão de Vossa Excelência. Não poderia ser outra a atitude que preserva a soberania desta Casa, a atitude que ressalta a independência do Senado Federal. Diante de uma estapafúrdia decisão que guarda relação com o desespero daqueles que, impossibilitados de vencer no campo do jogo, na linguagem futebolística, tentam ganhar no tapetão. Uma decisão que desrespeita, que afronta e que se constitui em verdadeiro golpe contra a instituição parlamentar, porque ignora uma decisão democrática do colegiado, com 367 votos, num ato jurídico perfeito, já que os procedimentos adotados na Câmara dos Deputados seguem rigorosamente os ditames da Constituição Federal, do regimento da Casa e do rito estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal.
todos os passos, todos os atos, todos os momentos foram avalizados pelo Supremo Tribunal Federal, que teve a oportunidade de julgar questionamentos interpostos pelos partidos ligados, especialmente o PCdoB, que produziu a DPF, que resultou num julgado do Supremo Tribunal Federal que nos possibilita afirmar, além de não ter respaldo regimental, o regimento interno da Câmara não reserva competência ao seu presidente para anular sessões já realizadas. Além de não ter o respaldo regimental, os argumentos utilizados pelo presidente Valdir Maranhão são desmentidos pelas ações desenvolvidas pela própria Câmara e desmentidos esses argumentos pelo próprio Supremo Tribunal Federal, já que o principal argumento de que a defesa deveria se pronunciar por último não se sustenta, porque a decisão do Supremo Tribunal Federal diz que a defesa tem o direito de se manifestar após a acusação, e isto ocorreu. O defensor da presidente, o competente advogado José Eduardo Cardoso, se manifestou depois da manifestação do advogado Miguel Reale Júnior. Portanto, esse argumento não se sustenta exatamente em razão do julgamento do Supremo Tribunal Federal. O outro argumento, senhor presidente, de que os partidos políticos fecharam questão, não há, com relação ao fechamento de questão pelos partidos, qualquer comando legal, nem interpretação do Supremo Tribunal Federal. Portanto, os argumentos utilizados se constituem em verdadeira sandice diante dos fatos, dos atos praticados. Não há nenhuma possibilidade de declarar nulidade de atos praticados sob a égide da legislação e em respeito à Constituição Federal e ao Supremo Tribunal Federal. Ampla possibilidade de defesa da acusada, transparência absoluta e uma decisão democrática do colegiado de 367 votos, portanto, rigorosamente majoritária e incontestável. Na verdade, senhor presidente, essa atitude nasceu, segundo informações de uma reunião na sexta-feira, na residência do presidente interino da Câmara dos Deputados. Com a palavra, Vossa Excelência. Com a presença de um parlamentar, evito citar o seu nome, e a presença do advogado-geral da União, Dr. José Eduardo Cardoso. Lá nasceu essa decisão estapafúrdia que tenta atropelar o Senado Federal, que iniciou aqui procedimentos, transformando a decisão da Câmara num fato consumado. A matéria está, portanto, superada. A decisão do presidente da Câmara se dá em razão de matéria vencida. Portanto, não há sustentação jurídica para essa decisão esdrúxula que nós temos que rejeitar, e o presidente do Senado Federal, com sabedoria, o faz nesta hora, determinando a continuidade dos procedimentos que levarão a presidente da República ao impeachment inevitavelmente. Nós agradecemos a Vossa Excelência. A Vossa Excelência, o apoio do Partido Verde, que participou das decisões na Câmara dos Deputados e avaliza, sim, a decisão de Vossa Excelência.